como se diz na minha terra, a sala Isabel Pimentel, de Castro Pinto, está tendo a honra subida de receber o político intelectual baiano Joacy Góes. Tem usado muito esse vademecum aqui nas minhas palavras. Estive recentemente em Teresina e fiz a seguinte leitura. Meu amigo Joacy Góes prova que não tem mais ditadura comunista. É tudo fascista. Fiz uma leitura certa ou errada do senhor? Absolutamente correta, absolutamente correta. E, como você vê, a China é fascista, a União Soviética é fascista, Cuba já é fascista antes de assumir-se. Quando o segundo irmão Castro falecer, então isso já se evidenciará. Mas já é um país com muitos bilionários, né? Onde você tem o poder aliado a um grupo de empresários, as empresas campeãs e os militares. É o que eles estão, que está implantado também na Venezuela. E a Coreia do Norte, o gordinho ditador da Coreia do Norte, está nessa mesma onda, entendeu? E temos que evitar no Brasil esse risco. O Joacy Góes publicou um artigo na Tribuna da Bahia, na sua coluna, respondendo ao discurso do dia 7 de setembro do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre amor, solidariedade, e ele fez um título todo o contrário. O título dele é exatamente o contrário. É dependência, violência e ódio. É isso aí. E isso é uma prática, como eu digo aí, né? Essa é uma dessas famosas dissonâncias, né? Que você registra na história. Você se lembra que na Espanha de Franco, você tinha das moedas, né? Francisco Franco, el caudillo de Espanha por la gracia de Dios. Quer dizer, um sujeito que praticava aquelas violências como Franco praticava, ele buscava precisamente o nome de Deus para legitimar os crimes que ele cometia. A mesma coisa Hitler fez na Alemanha e todos os ditadores de todos os tempos, né? Então, no caso de Lula, ele é um homem que se perdeu. Ele se elegeu numa situação excepcional. Ele, ao invés de passar a governar, como ele diz, com independência, com amor, né? E com democracia, ele está fazendo o contrário. Logo na abertura declarou: estou aqui para me vingar daqueles que me mandaram para a cadeia. E ainda usou um verbo que eu não posso publicar, onde senhoras e pessoas decentes estão ouvindo, e todos viram o que foi. E, em seguida, você vê a dependência que o Brasil está se colocando, né? Então, ele, o Lula, está queimando os cartuchos, cometendo pela boca mais erros ainda do que aqueles que Bolsonaro cometeu. Bom, agora vamos para também outros exercícios antidemocráticos. Ô, Joacy, o professor Davi Tangerino, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, criticou no UOL, numa entrevista que deu ao UOL, as sentenças aplicadas contra os acusados de terem dado um golpe frustrado no dia 8 de janeiro, ao quebrarem os próprios poderes. O professor disse que acumularam crimes, inclusive crimes que se acavalam. Não sei se você chegou a ver essa entrevista, mas eu a citei no meu vídeo de hoje. Você concorda com ele quando ele disse que essas sentenças foram pesadas demais? Inteiramente. Eu digo nesse meu artigo que você está citando, meu artigo de ontem, que essa tentativa de caracterizar aquele movimento como um movimento golpista é uma coisa de um ridículo, seria risível se não fosse uma tragédia contra a liberdade.
inclusive por uma dimensão que é legar a esse pessoal a duplicidade de julgamento. Quer dizer, isso é coisa que poderia ser julgado lá embaixo, lá atrás, apurar os responsáveis, etc. Claro que aquele vandalismo merece punição, é lógico, merece reparação, é claro, isso não há dúvida sobre isso. Mas querer caracterizar aquele movimento como uma tentativa de golpe de Estado é igual a você querer achar que é uma tentativa de genocídio uma pessoa com um revólver 22 atirar contra um avião da carreira que está passando a 5 mil metros de altura. Simplesmente porque esse é um crime impossível. Uma bala de um revólver 22 não pode chegar lá. Então, você querer atribuir a pessoas desarmadas, a maioria delas, homens e mulheres velhos e crianças, etc., essa coisa é de um ridículo absurdo. E o Supremo se rebaixa aos olhos da nação. A nação, tem muito idiota na nação brasileira, isso é natural, nós sabemos disso. Mas é uma agressão contra as pessoas inteligentes do país, a tentativa de querer caracterizar aquele movimento como um golpe de Estado. E a punição desses 3 cidadãos, com esse extremo que nós verificamos, 17 anos de prisão, é um absurdo inominável, entendeu? Contra o qual é dever de todos nós nos insurgirmos. O Joaci, eu protestei hoje veementemente no meu canal do vídeo contra a forma como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, definiu o discurso realmente pobre, realmente medíocre do advogado Davi Finkelkraut, Cati Finkel, aliás, que foi do segundo condenado, o Tiago Mata, chamando a defesa dele de triste, medíocre. De fato, ele faz confusões absurdas. Por exemplo, confundiu o príncipe de Maquiavel com o pequeno príncipe do Saint-Exupéry. Mas eu não conhecia, eu não tenho grande experiência em júri, você pode ter mais do que eu, juiz se dirigir criticando o teor do discurso, que é um problema do defendido e não do julgador. Mas é lógico isso aí. Mas eu concordo inteiramente com sua visão. O ministro Alexandre de Moraes, um homem inteligente, sem dúvida, um homem corajoso, mas ele está ultrapassando todos os limites. Ele não merece, jovem como é ainda, que as pessoas fiquem dizendo que ele está se compatibilizando com a data do seu nascimento, que foi o 13 de dezembro de 1968, a data do AI-5, porque os excessos que ele tem colocado são excessos que caracterizam, aí sim, na minha impressão de cidadão, uma intenção de consolidar uma ditadura do judiciário do Brasil. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Isso é muito mais grave, eu acho, na minha opinião, de cidadão, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é muito mais grave do que toda a predação que os 3 prédios dos 3 poderes sofreram no dia 8 de janeiro. Volta para o centro da tua Câmara. Olha, eu concordo realmente. Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu fiz um comentário muito crítico sobre esse julgamento a partir desse origem que você fez. O julgamento está errado. Tem que ser feito na delegacia de polícia e no juizado federal da cidade. Claro, a pessoa cometeu um crime. Não tem nenhum ali com direito a um julgamento especial do Supremo. O fato de ter militar não quer dizer nada. Os militares que sejam processados. Pois bem, olha, quando eu critiquei o Supremo, o mundo caiu sobre mim, mas para me aplaudir. O ministro Alexandre disse: não, o povo vai nos aplaudir. Não, eu recebi mensagens do Brasil inteiro lembrando uma coisa que aconteceu há muito tempo,
que foi quando o ministro, que chegou até a ser decano do Supremo, Marco Aurélio Mello, primo do Collor, me perguntou, José Neumann de Pinto, o senhor não acredita na nossa Suprema Corte? Eu respondi com Me lembro demais. não. Olha, Não. você não pode imaginar o que tem de brasileiro lembrando isso. Porque hoje o Supremo é pior do que era naquele tempo. Repare só, você é um homem que o Brasil aplaude, tem uma grande biografia como jornalista, como intelectual, como poeta, portanto, é uma pessoa aplaudida no Brasil inteiro. Mas aquele não que você deu ao Mello, naquele Roda Viva, aquilo o catapultou para a estima nacional, numa época em que o prestígio do Supremo Tribunal Federal era muito maior do que hoje, porque hoje eu não tenho como dizer, mas na minha avaliação, o Supremo vive hoje o mais baixo nível de aceitação, de prestígio e de apoio popular da sua história. Eu não tenho dúvida disso. E eu não conheço ninguém das minhas relações que não condene esse ativismo, esse protagonismo judiciário que exorbita da Constituição. E só diante de um Congresso avacalhado como esse Congresso nosso é que uma coisa dessa pode acontecer. Entendeu? Aí eu discordo de você porque eles não são avacalhados, não, eles são os donos do curral. Eles são os donos do curral, nossos deputados. Mas nós vamos chegar aí. Nós vamos chegar aí. Antes, eu quero ainda, dentro da questão do Supremo, que você comente um dos documentos mais absurdos que eu vi, exarado por qualquer nível do Congresso, que foi nacional, que foi o cancelamento dos acordos de leniência da Odebrecht pelo ministro Dias Toffoli. Absurdo. O que eu posso dizer está no encerramento do meu artigo de ontem, quando eu disse que este episódio ofende a sensibilidade moral e a honra do empresário, estadista e teólogo Fernandinho Beiramar. É só isso. Exato. Eu me lembrei exatamente disso. Olha, mas tem uma coisa que eu quero lhe comunicar, que você tem duas companhias aí, viu? Por exemplo, o Partido Novo está processando, está acionando o ministro Flávio Dino para que ele explique por que ele informou ao Dias Toffoli que não havia nenhum documento autoridade estrangeira pedindo esse tipo de providência. E no dia seguinte, o procurador... Estou aqui procurando o nome dele. O procurador achou os pedidos. Não sei se pediu a Suíça. A Suíça desmentiu cabalmente o ministro do Supremo e o ministro da Justiça. O que é isso? Nós mandamos aí sim. Claro. Essas coisas estão se repetindo de uma maneira brutal. Se você olhar o protagonismo que o governo e os seus aliados, né, na perspectiva de destruir completamente a imagem do seu antecessor. Que eles têm esse prestígio nacional, essa adesão, essa união entre eles todos, inclusive com a união da própria Câmara dos Deputados e do Senado da República, você vai ver que há todos os ingredientes para que o povo brasileiro, na sua maioria, um povo sem cultura, sem maiores conhecimentos, sobretudo da nossa região do Nordeste, né? Era de se esperar que o governo que aí está, relativamente ao seu início, estivesse usufruindo de uma popularidade elevada. Não. O governo está estacionado relativamente ao seu nível de aprovação logo de janeiro passado, com pequena queda. Então, muitos analistas acham
ou o governo, esse governo que aí está, muda sensivelmente o seu comportamento, ou ele vai despencar, sobretudo se o presidente Bolsonaro continuar calado, prestando um grande serviço à democracia com seu silêncio. É um absurdo o que está acontecendo e a mídia pensa que o povo é idiota, querendo atribuir, como se o mundo se acabou e só recomeçou no dia 1º de janeiro agora, entendeu? Olha, o nome do procurador é o Biratan Catseta. Ele está exigindo a apresentação das provas de que o Toffoli disse que não tinha, né? E está envolvido não apenas o ministro, como uma funcionária do Ministério da Justiça, uma senhora que dirige lá um departamento de documentação, etc. Então, quero dizer que você anda em boa companhia. E a minha avó, que já morreu também. Quero dizer que a mentira tem pernas curtas, enquanto que a verdade chega a cavalo. Né? Porque a verdade vai se restabelecer nisso aí. Né? Agora, nós estamos numa situação muito difícil, muito complicada. Os cidadãos estão debaixo de uma violência fiscal, um cala-boca fiscal, como diz o meu amigo Boni. E, enquanto isso, nosso presidente não sai do exterior, né? Eu acho que ele foi para a Índia. Você conhece muito bem a geografia mundial, a história do mundo, para aprender com eles como é que torna a sociedade de castas que lá existe legal e constitucional no Brasil, porque nós já temos a casta. A casta dos políticos no poder. E aí todos, esquerda, direita, todo mundo, dos burocratas que ganham fortunas, inclusive nas aposentadorias, e em alguns marajás, inclusive juízes e procuradores. Será que ele não foi lá se instruir sobre... Porque endeusar a Índia, como ele está fazendo, porque a Índia não é uma ditadura, a Índia é uma sociedade de casta. Claro. Ele disse há pouco tempo que a Cuba era democrática, disse que os países da América do Sul e América Central não conseguiam crescer, com exceção de Cuba. Quer dizer, ele sabe que Cuba é um país pobre, um país medíocre, e independentemente... E até a violência no tempo de Fulgêncio Batista era muito menor. E Cuba era uma potência muito maior antes dos Castros do que Cuba é agora. Eu estive lá, não faz muito tempo, tem apenas 5 anos, é uma mediocridade, é de uma pobreza absolutamente franciscana. Então, eu acredito, o que está ocorrendo é o seguinte: o Lula, ele está cansado, é um homem fisicamente cansado, né? Emocionalmente cansado, você vê que ele está exaurido. Eu acredito que quando ele se dispõe a viajar assim para o exterior, de um lado, ele atende aos apelos da primeira-dama, que gosta das luzes, gosta de conforto, pressiona o presidente, inclusive, para não usar o avião que Bolsonaro comprou o ano passado, né? Porque esse avião custa mais barato do que eles querem comprar agora, e Bolsonaro até Lorsi, à disposição dele, resolveu comprar uma versão mais barata, mas só tinha autonomia de 7 horas de voo. Então, se fosse um voo de 7 horas ou mais, ele teria que fazer uma parada, uma paradinha a mais, mas isso seria uma economia de $50 milhões no preço do avião. E, por outro lado, essa versão nova tem um quarto maior, uma cama mais larga, etc. E o povo brasileiro acha essas coisas muito bonitinho. Chuveiro. Pois é, chuveiro e tal, parece ridículo. Né? É inacreditável. Então, ele está de saco cheio, porque já viu que metade do povo brasileiro, pelo menos, né, pouco está ligando para isso, etc., não quer nem saber por onde é que vai.
e está disposto a ouvir o canto da sereia, viver sempre o canto da sereia, o churrasquinho, com a cervejinha, entendeu? Com a enrolação de um primarismo que ofende a inteligência das pessoas minimamente alfabetizadas. Mas, o Joaci, essa informação aí de Cuba crescendo, ficando rico, ela contradiz uma notícia que eu li nos jornais agora. E o governo de Cuba já está pedindo perdão da dívida. Eles têm uma dívida de 1 bilhão e 100 milhões com o Brasil, que teria que pagar agora 490 e não querem pagar os 490. Então, nós que somos pobres, que temos aqui na minha calçada gente dormindo, entendeu? Vamos perdoar uma dívida bilionária num país que está prosperando, graças à sua ditadura, que é bastante competente economicamente. Basta você verificar o calote que nós estamos sofrendo daqueles empréstimos que os governos de Lula e Dilma, os três governos e meio anteriores dos governos de Lula e Dilma fizeram no exterior. Se você contabilizar isso, você vai verificar que esse forma um valor que, no caso da Bahia, por exemplo, que é onde o presidente teve a sua maior vitória nacional, acredite o seguinte: se a vitória de Lula na Bahia, em vez de 3 milhões e 600 mil votos de frente, tivesse sido de apenas 3 milhões de votos, o Lula teria perdido o governo, porque os 600 mil que ele deixou de ter passaria para o outro lado. Seria 1 milhão e 200. 600, com 600, passaria 1 milhão e 200, superaria a diferença de menos de 1 milhão de votos. E a Bahia é o estado do Brasil que tem o maior número de pessoas sem acesso a saneamento básico. Dos 15 milhões de baianos, 9 milhões não têm acesso a saneamento básico. É o estado do Brasil que tem o maior número de pessoas sem acesso a saneamento básico. E a Oxfam, a Oxford Family, que é a maior ONG do mundo de origem inglesa, fundada em 1941, produziu um estudo sobre o impacto do meio ambiente na saúde e na longevidade do brasileiro, que está na internet disponível, com o título de A Distância que nos une, é o título, 82 páginas densas, que é o relatório da pesquisa, onde ele prova, tomando como exemplo os bairros de Tiradentes e Higienópolis de São Paulo, o exame que fez, a população do bairro Tiradentes vive em média 50, que não tem saneamento básico, vive em média 54 anos, contra 79 da população de Higienópolis, que é o bairro que tem 100% da população com acesso a saneamento básico. Então, se você fizer essas contas, você vai ver que esse populismo internacional que Lula e os seus aliados vêm fazendo no Brasil no período que eles governam, como isso tem comprometido a longevidade e a saúde do povo brasileiro. Sobretudo do povo que votou nele e que o elegeu nas últimas eleições. Eu, então, chego à conclusão que, com essa maioria toda, a Bahia deve estar muito feliz com os 16 anos de governo do PT que tiveram, e que nós temos aqui algumas considerações a fazer. Primeiro, é que a polícia baiana matou mais do que todas as polícias americanas. E segundo, é que agora o governador Jerônimo está prometendo proteger a prole da mãe Bernadette, Pacífico, né? Que é quilombola, porque ela foi assassinada de forma absolutamente desprotegida. E aí eu estou lembrando, hoje saiu uma notícia das câmeras que colocaram para vigiá-la, de 7 câmeras, só 3 funcionavam, sendo que 2 estavam desligadas e 2 filmando o chão. Você, com a sua experiência de 16 anos sob o governo petista na Bahia, faz alguma relação entre essa violência e essa ineficiência policial? Aí o Lula disse que a mãe Bernadette foi morta pela intolerância. Foi morta pela intolerância e pela incompetência. Olha, o que ocorre com a Bahia é o seguinte: eu
Conheço bastante esse assunto. Considero a polícia baiana até uma polícia de muito boa qualidade. Eu conheço muitos oficiais da polícia, é um nível intelectual surpreendente. O atual comandante, o Paulo Coutinho, o coronel Paulo Coutinho, é um sujeito de primeiríssima ordem. Mas o problema da Bahia está como aquele que ocorreu com a decadência do Império Romano, em que o exército todo ele foi despachado e aqueles ex-militares se organizaram em milícias. Então, a coisa ficou tão grave que alguém disse que a única solução para dar segurança aos romanos era colocar um guarda ao lado de cada cidadão. Aí o poeta Juvenal usou a frase famosa: e quem montará a guarda aos guardas? É o caso da Bahia. Quer dizer, você pode multiplicar o contingente da Polícia da Bahia por 10, pode botar as câmeras que você quiser colocar. A violência da Bahia é o produto da Bahia ter a pior educação do Brasil. O jovem, Neumann, ele chega à idade adulta, já a partir da adolescência, e ele descobre que não tem o preparo mínimo para sobreviver na sociedade do conhecimento. Aí ele vê o coleguinha dele, de motocicleta nova, outros de carro novo, dizendo: você é otário, eu tenho um trabalho para você, seguro, e essa coisa toda e tal, que é o trabalho das drogas. Não adianta você fazer. Então, o que é que ocorre? Você hoje em Salvador e outra cidade da Bahia, Jiquié, a cidade de Jiquié, da Bahia, foi eleita a cidade mais violenta do Brasil. Provavelmente, se você olhar, é a mais violenta do continente americano, muito provavelmente, né? E a Bahia tem várias entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. Os indicadores da Bahia são trágicos. Renda, a Bahia tem uma das menores rendas per capita do Brasil. A Bahia tem o maior número de analfabetos do Brasil, o maior número de homicídios do Brasil, o maior número de subempregos do Brasil, de chagásicos, morféticos, tuberculosos, subhabitações, de pessoas que ganham abaixo do salário mínimo. Então, isso não vai resolver da noite para o dia, melhorando o padrão de educação, mas você tem que começar em algum momento, porque a gente vem fazendo essa denúncia há bastante tempo e nada se faz de concreto para melhorar essa educação da Bahia. Então, Salvador, por exemplo, é a primeira vez que ocorre na sua história. Ela, de um censo para o outro, reduziu a população. Não sei se você sabia disso. Não Caiu sabia. a população de Salvador. Eu sabia do Rio Grande do Sul, do empobrecimento do Rio Grande do Sul. Não, mas caiu a população da Bahia, caiu pessoas migrando da Bahia para outro canto. E o número de brasileiros indo para o exterior aumentando sensivelmente. Entendeu? Isso é uma coisa de gravidade extrema. Eu estou com uma hóspede aqui na minha casa, que veio de Portugal, da cidade do Porto, uma amiga de infância, para o sepultamento de seu irmão e tal. E o neto dela veio aqui e ela, do meu apartamento, ela quis sair para ir ali, aqui no Largo da Vitória, tem uma igreja aqui, a 80 metros da minha casa, e eu não deixei que ela saísse. Eu fui levá-la no carro, 80 metros, e depois ia apanhá-la lá, porque ela mesmo com o neto não tem segurança de caminhar, né? Então, não há polícia no mundo que resolva este problema, o despreparo da população para sobreviver na sociedade do conhecimento em razão da baixa qualidade da educação que é praticada no Brasil em geral e na Bahia em particular. Antes de terminar, que já estão exigindo que a gente termine, eu queria te dizer o seguinte, que neste fim de semana foi publicada a minha coluna na revista Cruzoé, no Antagonista, o que o meu título é o seguinte: todos os anos sem eleição são submetidos às reformas eleitorais que facilitem a vida dos políticos. E este não é exceção. A Câmara aprovou a mini-reforma de Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha, relatada por um deputado do PT, e o Rodrigo Pacheco fará o possível para ralentá-la,
mas não nega a minha afirmação de que a democracia morre, que é uma democracia fajuta, principalmente nos anos sem urnas, de urnas desligadas. Foi pensando nesse tipo de coisa que eu comecei o meu artigo, esse de ontem, que você mencionou. Eu começo dizendo que no Brasil, governo, judiciário e legislativo fizeram uma união para satisfazerem seus apetites inferiores. Essa aqui é a síntese. O resto que vá para aquele lugar a que Lula se referiu, que o que ele quer fazer com os seus adversários. Né? Aqueles que o levaram à cadeia. Aqueles que o levaram à cadeia. O tempo acabou para a infelicidade minha e dos nossos frequentadores aqui do canal de Zé Neumann Pinto. Eu agradeço demais mais uma presença do Joacy Góes e faço muita questão que você, meu caro ouvinte, vá na livraria e compre A Superioridade da Sociedade Aberta. Esquerda e direita. A superioridade da sociedade aberta. Olha, é uma maçaroca, mas é uma sabedoria que você vai adquirir. Valorizada pelo autor da Orelha, do livro, José Neumann Pinto. Aliás, quero, nessa palavra de despedida, Neumann, dizer que um dia eu quero vir aqui falar sobre o literato, o poeta e o prosador José Neumann Pinto. Vai ser um prazer ir até aí. Ir à Bahia. Adoro a Bahia. Tá bom, meu deixa irmão. Deixa aqui um beijo para a nossa amiga Aninha. Tá certo. Tá. Com certeza para ela e minhas recomendações aí para a Heródoto de Saias, a Isabel, Dona e para Isabel. o rei Arthur, da Távola Ronda. É isso, meu querido. Um abraço, prazer enorme ter esse meu querido Joacy Góes e a sua esposa, anfitriã de alta categoria, Dona Lídice Góes. Olha, é um prazer sempre estar contigo e logo voltaremos a nos reunir para trazer informação e porrada! Um abraço, Leo. Abraço.